Fala pessoal, vamos trocar uma ideia hoje aqui sobre a intervenção anômala, essa peculiar intervenção de terceiro, né, uma faculdade dada ao poder público em alguns casos, né, que se distingue da intervenção de terceiro ali prevista no CPC. Sabemos que a intervenção de terceiro colocada no Código de Processo Civil pode ser espontânea ou provocada, né, espontânea quando a própria parte interveniente requer o ingresso no feito e provocada quando o Poder Judiciário chama para que ela ingresse no feito. Situação, todas essas intervenções ali previstas, com exceção do amicus curiae, todas elas requerem uma coisa chamada interesse jurídico, né? Uma específica relação entre o interveniente e a demanda, uma relação jurídica que pode ser atingida pela resolução daquele objeto, daquele processo. Situação diferente, totalmente diferente, é a da intervenção anômala, né? Ela é regulada por uma lei específica, a Lei 9469, de 67 ou 97, salvo engano, né, que ela diz o quê? A União, primeiro, no artigo 5º, tem uma diferença entre o caput e o parágrafo único. O caput vai falar que a União ela pode intervir nos feitos em que estiverem presentes as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias, fundações públicas ou privadas, ou seja, todos os entes da administração indireta da União, frise bem, da União. Então é como se houvesse um interesse já presumido, que se opera pela própria lei, né, auto legis. Coisa diferente, situação diferente é prevista no parágrafo único, que faculta a todos os entes de direito público intervirem nos processos quando houver interesse econômico. É diferente do interesse jurídico previsto no CPC. Então, ou seja, se tem um processo, a decisão desse processo pode gerar reflexos econômicos, esses reflexos podem ser diretos ou indiretos, a uma determinada entidade de direito público, é facultado a esse ente de direito público intervir no feito. É dado o nome de intervenção anômala, parte da doutrina essa intervenção. Outros, como Carpinella Bueno, já sustentou e sustenta, que se trata de uma específica previsão de amicus curiae, enfim, mas é uma intervenção facultada, a do parágrafo único, às entidades de poder público, né, geridas como autadas pelo direito público. Municípios, estados, autarquias, fundações de direito público, chamadas de autarquias fundacionais, né, dependendo da literatura aí que se siga. Então, enfim, ela entra, voltando, essa entidade, ela ingressa no feito, mas ela ingressa para quê? Para trazer, né, relevantes argumentos de fato ou de direito, alegações de fato ou de direito, para o feito, podendo apresentar memoriais e tudo mais. E uma questão importante se traduz quando essa entidade de direito público, ela é federal e o feito, ele corre na justiça estadual, né? Então, haveria aquela modificação de competência ali prevista no artigo 109 da Constituição Federal, ou o feito continuaria a cabo da Justiça Estadual. A própria lei ela vai falar que, para efeitos de modificação de competência, não vale essa intervenção. Então, a União intervém, por exemplo, num feito que tramita na Justiça Estadual. Não vai para a Justiça Federal, não haverá modificação de competência. Essa disposição legal ela também é corroborada pela jurisprudência. Situação peculiar, muito peculiar, se dá quando a União ou uma entidade federal recorre, né? No caso de recorrer se ainda permanece ou não. A própria lei também vai falar que, no caso, quando recorrer, que é uma faculdade dada ao interveniente, quando recorrer, nesse caso haverá sim a modificação de competência. Então, suponhamos que tem um feito, se a União intervém naquele feito no Justiça Estadual, permanece no Justiça Estadual. Se intervém para recorrer ou recorre, nesse caso sai da Justiça Estadual e vai para a Justiça Federal.